Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se na primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Nós hoje vamos estar aqui falando sobre a importância de você colocar em prática na sua vida o verdadeiro cristianismo, de você ser autêntico, verdadeiro e não se preocupar com os mandamentos da lei. Algumas discussões se levantam em nossos dias e não era diferente também na época de Paulo sobre devemos ou não guardar a lei, devemos ou não cumprir os mandamentos. O Antigo Testamento vale até hoje. E não que o apóstolo Paulo fosse contra o Antigo Testamento, ele sabia que a lei para a salvação não servia mais, mas os escritos do Antigo Testamento ainda são validados hoje para o nosso cumprimento e a nossa observância. De maneiras que, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala para Timóteo que, ao invés de ficar se preocupando com o mandamento, você tem que se preocupar com uma coisa muito mais importante, que é o amor. Porque é o amor que norteia tudo na vida, inclusive os mandamentos. E ele faz aqui 3 ponderações bastante importantes, que são pilares do amor. A primeira coisa que ele fala é um coração puro, o amor de um coração puro. Um coração que medita nas coisas de Deus, um coração que não tem maldade, um coração que guarda os ensinamentos de Deus e tenta colocar em prática na sua vida. E é esse tipo de coração que Deus busca, sem engano, sem tropeço. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala com Timóteo aqui é a respeito de uma consciência boa, é você aprender a pensar bem, é você saber fazer um alinhamento perfeito das suas atitudes com o seu pensamento. Eles têm que ser iguais. Nós não podemos viver uma vida de engano, de hipocrisia, de mentiras. Por isso que nós temos que estar trabalhando a nossa mente para que ela seja boa, para que ela, conforme diz o Salmo 1, a gente medite na lei do Senhor de dia e de noite, para que a gente seja de fato árvores plantadas junto a ribeiros de água. E a terceira e última coisa colocada pelo apóstolo Paulo é a fé não fingida, ou seja, você ser um autêntico servo de Deus. E a gente vê que a colocação do apóstolo Paulo nesse último tópico, ela é bastante relevância, principalmente em nossos dias, porque a gente vê muitas falsificações da fé. Muitas pessoas dizendo que creem em Deus sem acreditar de fato. Muitas pessoas desenvolvendo práticas na sua vida cristã, enquanto que a sua fé está muito distante de um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que ama, de maneiras que é importante que a nossa vida religiosa com Deus não seja como a dos escribas e dos fariseus, que era apenas de aparência, era apenas ações para que as outras pessoas vissem e não um relacionamento sincero para com Deus. Então, a fé não pode ser fingida, mas nós temos que estar servindo a Deus com sinceridade do nosso coração. De maneiras que a gente conclui essa palavra aqui, deixando essa reflexão para o seu coração, para que você, que talvez hoje nem pense mais em cumprimento dos mandamentos, mas que quer viver uma vida cristã abençoada por Deus, você precisa estar aí atentando para essas coisas benditas que o apóstolo Paulo coloca para nós. Primeiro, que o nosso coração precisa ser puro para diante de Deus. Em segundo lugar, que a nossa consciência tem que ser boa. E em terceiro lugar, que temos que desenvolver uma verdadeira fé no nosso Deus. Que Ele abençoe a tua vida, que abençoe o teu coração, que você seja uma bênção na presença dEle. Em nome de Jesus, amém.